Ganhei de aniversário um All-Star. All-Star me lembra basquete, que me lembra o Taz, que me lembra o quanto eu gosto desse personagem. E fui atrás da internet procurando várias poses para escolher uma que fosse adequada para colocar em cada lado do All-Star. Escolhi da pose, no monitor, no desktop, coloquei um saco plástico semi-transparente em cima da tela, fixado com fita adesiva, e com caneta marcador comecei a tirar o desenho. Também tem uma outra forma que você pode utilizar. Celular, escolhe a imagem, coloca um saquinho, prende nas extremidades e começa a tirar o desenho com a caneta marcador. A parte que não é mostrada no display, você desloca, coloca, reposiciona o celular, coloca novamente a caneta em ação e tira o desenho que falta, o pedaço restante que faltava do seu personagem. Em seguida, usando a janela como uma mesa de luz, eu coloco na posição invertida o desenho feito com caneta marcador e com a folha de sulfite eu começo a tirar o desenho. Com o tênis à mão, eu preencho ele inteirinho com um tecido para deixar ele o mais rígido possível para o momento em que eu vou decalcar o desenho. Eu recorto a folha, o excesso de folha, mas não jogo ela fora, porque eu vou usar ela depois, e recorto separando o pedaço que tem o desenho do meu Taz. Fixo no tênis e começo a decalcar o desenho inteirinho, aplicando bastante força e pressão. Com o desenho decalcado, eu passo a definir ele melhor com lapiseira, ao invés de um lápis. A lapiseira ela é bem mais pontiaguda e consegue fazer essa marcação de uma forma bem mais definida. Utilizando a minha Pilot Pintor, eu começo a fazer a marcação de cores. Começo pelo marrom, mas a caneta que eu tenho, ela não é ponta fina, é uma ponta grossa. Então eu tenho que me virar, me concentrando ao máximo para poder usar o chanfro da caneta para fazer os detalhes mais finos. Uma das características mais legais da Pilot Pintor é que você consegue misturar as cores, inclusive com água. Eu misturei branco com o marrom, mais branco, para poder fazer as bochechas do Taz. E com a ponta chanfrada da caneta eu usei para fazer o ciclone do movimento dele. Uma coisa interessante também é que você pode usar pincel. Então eu usei o Godê, espalhei bastante tinta branca, usei um pincel fino e comecei a fazer alguns detalhes dos olhos, brilho do nariz e dentes do Taz para que fique bem delicado a aplicação da tinta. Depois, usando uma caneta Pilot Pintor preta, eu fiz o mesmo processo para o contorno. Uma vez que eu não tenho a caneta fina, eu usei pincel e passei a fazer os traços mais finos possíveis com o pincel fino, controlando assim a espessura da linha para contornar o personagem. Vamos para o momento de aplicação do verniz protetor. Eu quero garantir uma longevidade para essa arte, então eu passo uma camada, espero secar, depois aplico mais uma camada em cada área de arte. Aquela folha que eu usei para recortar o desenho copiado vai ser justamente a janela de proteção que eu vou usar para aplicar somente na área do desenho, evitando espalhar para outras áreas do tênis. E temos então a arte finalizada para o meu tênis All-Star nos 2 pés. Então curta, compartilhe e comente o que achou dessa pintura na personalização do meu primeiro All-Star.